seu telemóvel, deixa seu telemóvel para lá, fica um tempinho sem ele. Pai de amor, nós consagramos a Tua palavra para nós é a nossa salvação, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é liberada sobre nós, e nós cremos que o Senhor mesmo está conosco, que o Senhor mesmo pode e tem poder para vivificar-nos, para conduzir-nos com força, com graça, com vida, nesse novo mês que se entra. Nós cremos e consagramos em nome do Senhor Jesus a esta palavra. Hoje é dia da mesa, irmãos, hoje é dia de mesa, hoje é dia que nós nos reunimos para entendermos como cristãos, o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo, o que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. E eu queria abrir com você lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 3 ao 10, depois do 14 ao 17, nós vamos ler aqui. Eu queria que você entendesse isso, e nós estamos chegando numa geração que ela está nisso aqui, nós estamos entrando numa geração que vai conhecer o Senhor como nunca conheceu, porque nós estamos entendendo que de Eclesiastes nós vamos passar para Cantares, e de Cantares nós vamos passar para Isaías. Não é à toa que Eclesiastes está no lugar onde está, não é à toa que Cantares está no lugar onde está, e não é à toa que Isaías vem como profeta messiânico, como profeta desse anúncio. Então olha o que acontece em Eclesiastes: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho? E ele fala ainda, ele continua dizendo, com que se afadiga debaixo do sol? Ele fala, que proveito tem? Você está vendo aqui Salomão falando sobre isso, ele começa a escrever Eclesiastes falando, olha, tudo é canseira, eu estou cansado de algumas coisas, eu estou cansado de algumas situações, está sendo tudo canseira, está sendo difícil. Mas olha que interessante, olha o 4, o que ele diz: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. E nós somos a geração que ficou, e nós estamos indo. Os irmãos entendem isso ou não? Mas tem uma geração que está vindo também, tem uma geração que está se levantando, e a questão é, tem conexão de uma geração com a outra, ou não tem? A geração que vem, tem conexão com a nossa geração, ou é uma geração desconecta? Essa é a grande preocupação. E ele continua dizendo ainda, olha lá, levanta-se o sol, e põe-se o sol, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Irmãos, muito pôr do sol, muito nascer do sol você tem visto, tem gente que aplaude o pôr do sol, o nascer do sol, pastor, bênção, você aplaude isso, maravilhoso, mas ele está dizendo o seguinte: eu já vi pôr do sol, já vi nascer do sol, já tirei férias, já vi isso, já fui para cá, fui para colar, e ele continua dizendo ainda, olha lá, o 6, por favor. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volta-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. É verdade, ventos vão, ventos passam pela terra toda, e ele está dizendo tudo que ele falando, olha, estou cansado dessas coisas, eu já estou fadigado disso tudo, eu já não aguento mais isso. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. O lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. É verdade, você já nunca pensou nisso? Se tanta água nasce da terra, como os rios não se enchem, os mares não se enchem, não acaba um colapso em tudo, porque Deus está no controle de tudo. Mas ele está cansado de ver o Rio Douro. Ele viu o Rio Douro lá passando, vai lá, quantas vezes já foi no Rio Douro? Eu não sei você, irmãos, quando eu cheguei cá em Portugal, eu cansei de fazer turismo. É maravilhoso Portugal, lindo, mas eu cansei de fazer turismo. Alguém já cansou de fazer turismo? Eu não aguentava mais levar, aqui então quem chegou faz 1 ano, 2 anos, eu não aguentava mais, presta atenção, subir lá naquele morro lá no, como é que chama aqui lá? Não, é outro do lado, que tem aquele mosteiro. Todo mundo que vinha lá ia, eu para o mosteiro. Aí eu falava as mesmas coisas, eu tinha algo decorado, parecia guia turístico, mas quem vinha do Brasil, nós fazemos isso, bênção demais, não há nada de errado nisso, mas tem hora que cansa. Eu não sei você já cansou de alguma coisa? Irmãos, maravilhoso, quem já teve casa nova aqui? Bênção demais, mas tem uma hora que cansa, o casamento às vezes fica cansativo, relacionamento com os filhos fica cansativo. Pastor, como é que é isso? Eu só estou avisando você, que Salomão, em toda a sua sabedoria, com mais de 1000 mulheres, ele se cansou. Também, a irmã que falou, não fui eu, foi a irmã que falou aqui. Não sou machista, senão os irmãos vão achar.
Mas presta atenção, imagina ele, toda essa sabedoria que ele tinha, ele chegou nesse tempo aqui cansado. Então todas as coisas são canseiras, tais que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Olha o 9 que ele diz ainda para mim e para você aí, que ele está colocando. Ele fala o que foi, o que há de ser, o que se fez. Dá uma canção, não parece aquelas canções bem rebuscadas? Olha lá. Isso tornará a fazer, nada há, pois, de novo debaixo do sol. Ele pega o verbo na sua conjugação total, ele pega o que é, o que não é, o que vê, o que não vê. Ele começa a colocar tudo e fala assim, está tudo cansativo. Alguém tem assim essas questões? Porque, irmão, deixa eu falar alguma coisa para você. Religião cansa. Vai chegar um momento que a sua religião vai cansar você. Vai falar, não aguento mais. Não aguento mais para culto, chegar em culto, cantar cântico, voltar de cântico, frequentar célula, sair de célula. Por quê? Porque tem algo estranho. Tem algo estranho que não está acontecendo do jeito que deveria. E ele descobriu isso, ele vai no 10 e ele descobre aqui, alguma coisa que se possa dizer, vê isto é novo. E tem uma geração inteira buscando novidade todo dia. Você tem que ter uma novidade de forma de vender, novidade de forma de fazer exercício. Agora inventaram exercício assim, exercício tal, tudo tem que ser novo. E ele falou, estou cansado do novo, porque o novo se torna velho. E quando se torna velho, eu quero algo novo. E aqui entra no dilema. E ele fala, não, já foi nos séculos que foram antes de nós. É assim que acontece com todo mundo. Olha no verso 14, olha o que ele diz no 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Ele falou, é vaidade, e vai passar. E agora, o que você fez? A casa maravilhosa, salve, retumbante, mas cansou, e agora? Cansei da casa nova, agora quero outra casa. E agora, comprei um carro novo, que é ar-condicionado, eu estou cansado dele. Irmãos, não é nada de errado não, mas cansa, ele está falando que tudo está cansativo para ele. Olha no verso 17, olha o que ele diz. Apliquei o coração a conhecer sabedoria, saber que é loucura. Irmãos, foi o homem mais sábio do mundo. Ele ganhou sabedoria, ele está dizendo, olha, o que é estultícia? E ele fala, vim para saber que também isto é correr atrás do vento. Alguém já correu atrás do vento? Você não consegue, você não vê. E aí, irmãos, tem muita gente que não está vendo e eles não entendem isso. Só que aí ele começa a cair em algo. E aí ele sai de Eclesiastes e vai para Cântico dos Cânticos. Em Cântico dos Cânticos começa algo novo. E a novidade agora não está mais nele. A novidade está em ele conhecer aquele quem o chamou. Os irmãos estão junto comigo? Então a beleza do Senhor é revelada agora para ele. Então ele sai dessa canseira, desse enfado, porque deixa eu dizer para você, você que assumiu agora e está fazendo célula, se você não for para o autor da célula, a célula vai ficar cansativa. Vai ficar ruim. O que aconteceu com esse lugar? Não aguento mais. E o casamento, se você não for atrás daquele que é o Senhor do casamento, vai ficar ruim. Porque o que você vai guardar é um monte de tranqueira, deixa eu dizer para você, de entulho na sua cabeça, de situações que estão paradas e trancadas dentro de um quarto. E quando abre aquilo lá, é uma caixa de Pandora. Abre aquele negócio, sai gatos, sai bugalhos, sai tudo quanto é coisa dali, porque você guardou ali. Aí você fala assim, não aguento mais meu casamento, é correr atrás do vento. E o Senhor vai trazer uma revelação para nós hoje, em Cânticos dos Cânticos. Eu creio que o Senhor vai colocar. Por favor, olha como você vai entender entre um livro e o outro, como era importante. Então nós temos o livro de Eclesiastes, colocado onde foi colocado. Nós temos o livro dos Cânticos, que é a revelação de Cristo em nós, Cristo conosco. E você tem o livro de Isaías logo em seguida, que é o profeta messiânico. Os irmãos estão junto comigo ou não? Você vai perceber isso no livro de Salmos. Eu só estou dando um pano de fundo para você entender. Os Salmos são algo que era cantado. Os Salmos são cantados. Mas os Salmos sendo cantados, o que acontece comigo e com você? Os Salmos sendo cantados, eles ficaram só no tom profético. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer ou não? A palavra profética de Salmo ficou, mas os Salmos mesmo em si não ficaram.
Deu pane no projetor? Acho que deve estar quente. Se você puder abrir a sua Bíblia, você deve estar com a sua Bíblia aí. Abre em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Olha o que diz o Senhor. Isaías 7, 14. Olha o que diz a Bíblia aí. Olha o alvo de Deus proclamado a partir de Salomão. Você vai entender isso. Olha o que acontece aqui no livro de Isaías 7,14. Olha o que ele diz aqui nesse texto. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual é o sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel. Então, o que nós precisamos entender? Que correr atrás do vento, correr atrás das coisas, vai cansar. Mas tem alguém que vai vir, que é o Deus com você e comigo, que vai estar, que vai participar de tudo que você faz, de tudo que eu faço. Os irmãos estão junto comigo ou não? Olha lá em Isaías capítulo 9, versículo 2 a 6. Olha o que diz. Então você está vendo que entre um e outro precisa acontecer alguma coisa. Para que algo profético venha sobre você, você tem que ter a revelação e a intimidade do Senhor. Fala para eu ter intimidade do Senhor. É para aqueles que o temem, aqueles que o amam. Os irmãos estão junto comigo ou não? Olha o que diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Jesus é a luz. Olha no verso 6 para você ver. Olha o que ele diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nós estamos entendendo entre Eclesiastes, que ele entende que nada acontece, e até Isaías tem algo que precisa acontecer, e eu vou falar sobre esse acontecimento, que você vai decidir hoje. Irmãos, toda a revelação, ela precisa de uma participação sua. Eu já falei isso muitas vezes. Se a palavra foi revelada para você, e você não tem uma participação nela, daquilo que foi revelado, aquilo se perde, aquilo vai embora, porque você fica sem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fé na fé é horrível, nós não podemos ter fé na fé, porque a fé não é baseada em circunstância, a fé é baseada numa pessoa que é Cristo, amém? Vamos ler o texto lá em Cânticos capítulo 1, antes vamos ler Marcos 12, 30, Marcos capítulo 12, versículo 30, quero que você leia Marcos capítulo 12, versículo 30. Vamos ler juntos? Olha o que diz o texto: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Esse era o novo mandamento que Deus nos deu. Os irmãos estão entendendo? Entende isso ou não? Você consegue participar disso? Fala, pastor, eu preciso amar a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu creio que eu vou fazer isso. Quantos aqui tiveram essa força de fazer? Eu creio que pode acontecer isso, mas não é por você. Eu quero explicar porque se for por você, vai ser igual Pedro. Vocês já viram Pedro? Pedro falou: eu te amo, estou junto, é nós, na fita, nós, Jesus, nós vamos lá, eu estou junto com você, eu não vou desistir. Alguém já viu isso Pedro fazendo? Pedro, ele vai na força dele, falou: eu te amo, Jesus, você vai ver como eu te amo, nós estamos juntos. O que aconteceu com Pedro? Naufragou porque a força dele estava no amor dele para com Jesus. E deixa eu dizer para você, você não consegue amar a Cristo se você não entender que Cristo te amou primeiro. E a questão é, como que eu consigo amar a Deus? Como é que eu consigo estar com o Senhor nesse amor? Então ele dá um mandamento para mim e para você. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E não é fácil. A questão é que você olhar para você mesmo, você não consegue. Mas nós vamos entrar aqui em Cânticos dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2 e 3. Vamos ler esse texto? Olha o texto que ele diz. Vai começar com algo aqui maravilhoso. Uma comparação e algo poderoso da parte de Deus. Que oração. 11h30, Senhor, me dá graça. E ele diz o seguinte: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então nós temos uma mulher, presta atenção, uma sulamita, que sulamita é o feminino de Salomão,
que ela começa a buscar agora uma intimidade, porque ela vê que não encontra nada no mundo, nada nas circunstâncias do mundo, nada que agrade mais. Então ele tem casa, ele tem família, ele tem casado, ele tem filhos, mas ele não consegue encontrar prazer em nada disso. Mas ele começa agora a procurar uma intimidade fora das circunstâncias que ele está vivendo. Então ele não quer Deus só para abastecer ele não quer Deus para dar uma benção para depois ir embora, ele não quer isso, ele quer uma intimidade a mais. E ele começa a buscar essa intimidade diante do Senhor. Não que as outras coisas não sejam necessárias e são boas, mas o Senhor está levando você para uma intimidade muito maior. O Senhor quer te levar a um lugar onde você nunca tenha ido antes, onde você e Ele são um só. É você e Ele, é algo junto com Ele. Por isso que Ele fala aqui, olha, Ele fala assim: suave são os teus aromas, os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Então quer dizer, se tem um amor que vai vir sobre a tua vida, não procede de você mesmo, procede dele. Olha o que ele diz no versículo 1: beija-me com os beijos da tua boca. Não é você que beija o Senhor, é Ele quem te beija. É Ele quem começa o beijo, é Ele quem começa o relacionamento. É que você acha que você consegue, e aí tem aquela música que você acha que você começa o primeiro amor, que você está no primeiro amor, que você deixou o primeiro amor. Deixa eu dizer para você, é Deus que vem beijar Salomão, é Deus que começa beijando Salomão, e ele fala assim a Sulamita: beija com os teus beijos, porque os meus beijos já não conseguem estar. O negócio aqui é uma intimidade, e beijo fala entre intimidade entre duas pessoas somente, não tem a ver com coletivo. Aí ele começa a dizendo: beija-me com os teus beijos, a tua boca precisa colocar. Isso aqui tem a ver com algo profético que Deus está liberando para você. Ele liberando sobre a tua casa, Ele liberando sobre a tua família, Ele liberando para você. É a boca dele que está. A sua salvação não veio simplesmente pela sua boca, mas veio de uma palavra que Deus colocou perto de você. Os irmãos estão junto comigo? Então presta atenção, o cântico aqui fala de amor. Eu preciso amar o Senhor, mas como é que eu faço? Hein, Bruno? Como é que eu faço para amar o Senhor? Não é sobre o seu amor por Ele, mas o amor dEle por você. Você sabe o quanto Deus te ama? Eu quero que você entenda isso, porque Salomão, ele vai começar a descobrir. Então ele tinha casa, ele tinha família, ele tinha bens, mas ele não descobriu o amor de Deus. Ele vai começar a descobrir o amor de Deus agora, de um relacionamento íntimo, muito maior, muito intenso, só ele e Deus. Quantos estão junto comigo aqui? Amém? Então a igreja muitas vezes pregasse o amor de Jesus, as pessoas começariam a amá-lo, e a amar uns aos outros, que é o mandamento que ele está dando. Mas a igreja não prega isso. Sabe o que a igreja prega? É o seguinte, já pregaram isso para você: você ama a Deus, por que você não dá o dízimo? Quem já viu esse tipo de pregação? Se ama a Deus, por que você está faltando na célula? Se ama a Deus, por que você não vai no culto? Alguém já viu esse tipo de coisa? Eis que te digo, se ama a Deus mesmo, por que você não está? Por que você não faz? Se você ama a Deus mesmo, por que você se comporta desse jeito? Alguém já viu esse tipo de pregação? Esse tipo de pregação não traz intimidade, mas é a maioria das pessoas colocando. Alguém já tive? Se você quer amar a Deus, tem que amar a Deus, você está fazendo porque não ama a Deus o suficiente. Quantos aqui ama a Deus o suficiente? Tem alguém que ama a Deus o suficiente aqui? Irmão, está faltando tanta coisa para amar. Estou tão longe. Alguém está longe junto comigo? Mas o Senhor vai te trazer para perto. Quantos creem nisso? Em vez de você bater na cabeça das pessoas, vamos revelar a doçura de Jesus e revelar, presta atenção, o seu amor. Pastor, desde quando faz isso? Eu estou falando para você que eu não prego desse jeito de agora. Eu estava olhando algumas pregações em 2014, quando nós chegamos aqui. Pastor, por que você prega do amor de Cristo? Porque essa é a doçura, é isso que transforma a vida das pessoas. A beleza não está em você, no quanto você ama a Deus e no quanto você faz por Ele. A beleza está no que Ele faz por você, no que Ele fez por você e no quanto Ele te ama. Quantos estão comigo aqui? Amém? Então não basta você saber que Ele ama você. Eu quero que Ele me beije com os beijos da boca dEle. Você pode declarar, fala: eu creio que Deus vai me beijar com os beijos da sua boca.
Pastor, o que é isso? É um relacionamento íntimo e pessoal, senão não dá para ser cristão. Você pode ter bom comportamento, ser bem colocado, ter tudo que você pediu, ter uma boa empresa, ter tudo que você tem, um bom casamento, mas deixa eu dizer para você, falta uma intimidade, falta algo íntimo que ele e você precisam ter. Quantos estão junto comigo aqui? Então aí, presta atenção, essa sulamita começa a procurar, fala, cadê os seus beijos, cadê o relacionamento, cadê a nossa intimidade? Ela começa a procurar esse relacionamento e essa intimidade. E aí você vai ver que ela encontra intimidade nos relacionamentos de pessoas que conheceram o Senhor, que conheceram de com Ele andar, de estar com Ele, de ter experiências com Deus, de estar junto com Ele. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Como é bom você conversar com alguém que experimentou Jesus. É diferente de alguém ficar falando, olha o que Deus fez, isso aqui foi Deus que me deu, isso aqui foi Deus que colocou, bênção demais o que Ele te deu, mas presta atenção, você esteve com Ele, essa noite Ele falou comigo, essa noite Ele me colocou em sonhos, essa noite nós estivemos tão juntos, eu tive quase poucas horas de sono, mas eu acordo satisfeito, eu acordo sabendo que Ele está comigo. Quantos entendem isso? Vamos lá em Cantares capítulo 1, versículo 7, e aí ele começa a procurar isso, ela começa essa busca, e dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Ele está falando, então quer dizer, presta atenção, esse amado é pastor, ele pastoreia, tem algum lugar que ele está, e hoje que acontece muitas vezes na nossa vida é o seguinte, onde que está o rebanho do Senhor, onde está o apacentamento do Senhor se não for na igreja? Mas as pessoas hoje elas lutam para não estar na igreja. Igreja, uau, isso não dá, mas vai fazer tal coisa, vai fazer tal, ele está dizendo para mim e para você, aonde apacentas o teu rebanho, onde fazes repousar pelo meio-dia, no sol mais forte, onde as coisas estão difíceis, onde parece que o sol vai arrebentar com tudo, aonde será? Onde que está? Eu quero estar lá, eu quero estar nesse lugar onde está todo mundo, eu não quero estar afastado, eu não quero estar isolado, eu quero estar onde o teu rebanho está, onde a igreja está, onde a igreja se movimenta. Quantos estão junto comigo aqui? Ele começa a falar isso, ele começa a dizer, o lugar do teu rebanho é o lugar onde eu vou encontrar intimidade, com todos os defeitos, irmãos, com todas as inhacas, com todas as dificuldades de nós estarmos juntos, com todos os defeitos do irmão que está do seu lado, é o lugar onde Deus escolheu para nós sermos edificados e nós termos intimidade. Olha o que ele vai responder no verso 8, não, espera, volta o 7, olha o que ele diz para ela aqui, e ele pergunta, ele fala para meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Tem outra gente que está buscando, tem mais gente em Portugal buscando a graça, buscando o Evangelho, buscando Cristo, tem mais gente que vai se chegar, irmãos, vão chegar muito mais gente, vocês estão vendo aqui, muitas outras pessoas virão, porque elas estão procurando isso, elas entenderam que tudo é canseira, que tudo já é enfado, que eu estou cansado de algumas outras coisas, mas eu preciso de Jesus, como eu preciso desse beijo, que Ele me beije, essa intimidade com Deus, eu não sei o que está faltando, às vezes você nem sabe que está faltando isso com você, mas o Senhor vai dar revelação para você, que a intimidade ela é importante, que a intimidade é colocada. Aí ele responde, aqui, me presta atenção, é a primeira vez que o amado fala. Então nós estamos falando de um diálogo entre uma sulamita e Salomão. Ele está falando para mim, ele entrando nisso, eu não sei como é que ele teve essa revelação, mas como foi colocado, mas esse livro é tão importante, que ele começa a ter resposta. Ele fala, a primeira resposta para ele, fala, tu não o sabes, ó formosa entre as mulheres. Olha a forma como ele vê ela, tu és formosa. E ele diz, sai-te pelas pisadas dos rebanhos. O que é pisada do rebanho? Tem gente aqui que já pisou em caminhos de igreja, em lugares que já foram íntimos com o Senhor. Tem homens e mulheres aqui que tiveram intimidade, que sabem o que é igreja, só que as pessoas às vezes não querem, porque elas querem algo novo, elas ainda estão na novidade, e Deus está falando, esses são os caminhos que eu tenho para você da igreja. Os irmãos estão juntos aqui comigo? Sai-te pelas pisadas dos rebanhos, e apacenta os teus cabritos, junto à tenda dos pastores. Vocês estão junto comigo? Então você vai entender isso. Então a primeira vez que o próprio Deus aqui manifesto, abre a boca, e
Quando ele abre a boca, ele diz: você é a mais bela de todas as mulheres. Ele diz: se tu não sabes, ó formosa entre as mulheres, sai pelas pisadas dos rebanhos. Em outras palavras, vai para onde está o verdadeiro rebanho de Cristo. Tem um verdadeiro rebanho. O Senhor está formando verdadeiros rebanhos nas células. O Senhor está nos trazendo em verdadeiros rebanhos da seu apacentamento. Eu tenho certeza absoluta disso, não para honra nossa, mas porque o Senhor está nos trazendo nisso. Nós estamos entendendo que o Senhor está nos trazendo um rebanho formoso, belo, e o Senhor está nos dando nas nossas mãos. Pastores serão levantados, novos líderes serão levantados, discipuladores serão levantados, só por causa do lugar que Ele está nos dando. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. E Ele fala: apacenta os teus cabritos junto aos pastores. Quantos entendem isso? Ele está dizendo: vá para onde o rebanho pasta, onde é alimentado. Tem um lugar que ele é alimentado. Não é todo lugar que você é alimentado, não, irmãos. Não é todo lugar que tem alimento. Não é todo lugar que tem um alimento para rebanho. Não tem. Tem lugares que tem alimentos para você, onde vão alimentar você próprio, o seu ego. E nós não podemos alimentar nosso ego. Nós precisamos alimentar Cristo que em nós está. Não é para isso. Os irmãos estão junto comigo aqui ou não? E ele diz: agora os filhos de Jerusalém aparecem, e elas vão dizer algo aqui bastante poderoso, que ela vai colocar aqui. Ela fala para a gente aqui, ela diz para Salomão, tendo colocado: a sua noiva está vindo. Eu creio que nós somos a noiva, irmãos. Nós somos a sulamita, e Salomão é o próprio Deus. E Deus está dizendo para mim e para você uma coisa aqui extremamente importante: tem que ter intimidade. E intimidade só é entre duas pessoas para que você consiga viver no coletivo. Não dá para ter intimidade entre três. Ele está dizendo: duas pessoas entraram juntas e precisam desse nível de intimidade. Abre lá em Cantares capítulo 5, versículo 9. E aí eles começam a perguntar para mim e para você. Olha o que ele diz. Entra aqui as sulamitas, entram as mulheres, e elas começam a perguntar uma coisa que todo mundo pergunta para você. E aí você vai entender a sua resposta. E aqui entra no que eu quero falar com você hoje. Olha o que diz: o que é o teu amado mais do que o outro amado, ó tu, mais formosa entre as mulheres? Ele chamou ela de formosa, mas ele está dizendo o seguinte: como é que você encontrou o teu amado? Como é que você chegou onde você chegou? Porque nós pregamos o Evangelho é pregado. Às vezes você vai na casa das pessoas, você fala sobre você fala o que você conquistou, você fala das suas conquistas, do que você fez, do que colocou, mas quanto nós falamos do amado das nossas almas? Esses dias atrás eu fui visitar uma família, nós visitamos muitas famílias, e uma família foi visitar, nós fomos falar, eu falei: Senhor, o que eu vou falar ali? Porque essa é a resposta. O que eu vou conversar ali? Eu vou falar que eles têm que fazer muita coisa, que eles têm que estar com muita coisa, ou eu vou falar de Jesus, ou eu vou apresentar o noivo, ou eu vou apresentar aquele que está comigo, aquele que me ama, aquele que está junto de mim. Olha o que acontece: tu é mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais que o outro amado, que tanto nos conjuras. O que tem de diferente no teu Senhor, no teu Deus, que não é igual ao restante? Pergunto para você, pergunto para quem está do seu lado aí. Pergunta: o que tem com o seu Deus que é diferente, que ninguém conhece? E aí vai vir a resposta. Quantos querem saber a resposta? Cantares capítulo 5, versículo 10. Olha o que ele diz: o meu amado é alvo e rosado. Começou o problema. Os irmãos estão entendendo que começou o problema aqui? Ele começa a colocar em ato um ato poético, mas ele começa a dizer: ele é alvo e rosado. Essa palavra rosado aqui tem a ver com Adão, com Dan. Rosado quer dizer vermelho, e Adão quer dizer vermelho. Os irmãos entendem aqui? E Dan quer dizer sangue também. Então ele é alvo, mais branco, muito branco, muito branco, muito branco, porém ele também é rosado.
começa a entrar as discrepâncias, parece que de um lado para o outro ela começa a levar Deus. Então Deus consegue alcançar todas as pessoas, ele começa a se formar do mais alvo, o mais branco, e agora ele é o mais rosado. Ela começa a apresentar o seu amado. Quando nós apresentamos o nosso amado, ele entendeu o quanto você é amado por Deus. Irmãos, quando você fala de uma experiência com Deus, do amor de Deus para com a sua vida, ninguém pode contestar, e ninguém vai colocar teologia em cima de você. É verdade ou não? Quando você conta uma experiência e fala assim, Deus me amou, olha o quanto Deus me ama. Eu quero perguntar para você, você tem já noção de quanto Deus está te amando? É isso que ela está dizendo. Ela começou a entender que existe desde o alvo, do mais branco, de algo alvejado, de algo tão limpo, tão puro, até o mais rosado de todos eles. Esse é o meu Deus, Ele alcança tudo, Ele me ama por todos os lados, Ele está comigo por todos os lados, Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Você vai entender isso. Nós precisamos perceber isso. Sabe por quê? Senão nós vamos pregar experiências que não têm a ver com Deus. Deus quer que você prospere, Deus quer que você seja em paz, que você ande em paz, que você seja abençoado em todas as suas áreas, mas Ele quer que você fale da experiência do seu amor. Quantos aqui têm experiência do seu amor hoje já? Pergunto para você, Deus te amou hoje? Quanto? Quanto? Que privilégio nós estarmos diante da igreja. Irmãos, muitos queriam estar aqui e não conseguem. Irmão, tem muita gente querendo. Aí quem está no hospital lembra que quer estar aqui. Alguém já teve internado? Fala como eu gostaria de estar no culto hoje. Alguém já teve isso? Não? O pastor ficou internado na UTI. Falou como é bom os cultos, queria estar no culto. E não podia estar no culto, estava internado na UTI, quase na beira da morte. Aí fala, como é bom o culto. Aí você começa a valorizar. Mas é interessante que Deus quer entrar em contato comigo e com você. Irmãos, quantos aqui puderam vir para cá? Quantos estão com saúde? Isso é amor de Deus. Quantos aqui entenderam? Por exemplo, os irmãos que vêm de longe, o seu carro não teve acidente, não é porque você é um bom motorista simplesmente, não. É porque Deus guardou o seu carro. Anjos estão acampados ao seu redor. O Senhor está com você, o Senhor não te desamparou. O Senhor está perto de você. Os irmãos entendem isso ou não? Então, o que há de especial em você? Conta para as pessoas. O que há de especial em mim? E eu lembro que eu entrei nessa casa e comecei a falar de algo especial que tem em mim. Deus está comigo, Ele me ama, Ele está junto de mim, Ele não me abandonou, Ele não me deixou. As pessoas precisam entender esse amor. Os irmãos percebem isso ou não? Falei, eu creio nisso. E ele começa dizendo, o mais distinguido entre 10 mil. Pastor, o que é isso? Esse mais distinguido de 10 mil era o melhor super-herói que tem. Irmãos, não tem Marvel, não tem Hulk, não tem nenhum super-herói, Homem-Aranha, que seja comparado ao nosso Deus. Ele é herói, Ele te salvou, Ele é o meu herói, Ele é teu herói, Ele tem poder de trazer mudanças. Os irmãos estão entendendo? Ele é melhor que 10 mil. 10 mil está falando de algo poderoso que você não consegue nem contar. 10 mil está dizendo o seguinte, não consigo contar, mas Ele é maravilhoso, Ele é poderoso para entrar com os seus anjos, vindo diante das circunstâncias, na batalha que você está passando. Ele é poderoso para sustentar você. Quantos estão junto comigo aqui? A sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos como cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Ela começa a falar do Deus dela. Ela começa a mostrar o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele ama ela. Os irmãos estão entendendo o que está dizendo aqui? Então você vai perceber que quanto mais você focar a sua fé no amor de Deus por você, mais fé você tem. Os irmãos entendem isso? Quanto mais você tiver foco no quanto Deus te ama, mais a sua fé, mais revelação você tem, mais fé você tem, mais revelação, mais fé, mais revelação, e você não vai ser naufragado. Hoje muitas pessoas não estão com fé, porque é o seguinte, você chega na sua casa, você erra, alguém já fala para você, está vendo? Se você fosse crente mesmo, você faria diferente, se você fosse desse jeito, você já teria mudado. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? O tempo todo tem acusação, condenação e culpa, o tempo todo as coisas estão trazidas para o âmbito que você está falhando, que você está errando. Eu estou tirando o foco do amor de Deus, eu estou colocando o foco no amor que eu tenho por Deus.
Aí eu fico desanimado, porque eu falo, eu não consigo mesmo para o culto, eu não consigo sair desse pecado, eu não consigo sair disso. Alguém já teve assim ou só eu? Os irmãos estão com sono, estão cansados, está calor? É isso. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Pastor, por que eu não consigo ter fé? Por que minha fé falhou? Por que eu estou cantando? A fé costuma falhar. E aí você canta, andando com fé eu vou, que a fé não costuma. Olha, essa fé costumou falhar e falha sempre. Por que ela falha? Deixa eu dizer para você, essa fé falhou porque você olhou para você. E toda vez que você olhar para você, alguma coisa vai naufragar. Ou alguém fez você olhar para você. Aí você começa, você está orando? Não estou falando que você não deve orar não. Você está lendo a Bíblia? Como é que você está se portando? Aí você começa a olhar o seu comportamento e ela está olhando só para o Senhor. Ela podia falar assim, o Senhor me beijou, o Senhor me deu isso, olha que joias que Ele me deu. Ela falou, não, eu consigo conhecer Ele. O que João viu, presta atenção, que mudou a vida dele completamente na ilha de Patmos. Jogado lá, João foi jogado numa ilha, depois de ter sido fervido no óleo. Alguém já teve queimaduras aqui no corpo? Irmãos, entende? Irmãos, quando a gente tem 80% de um corpo queimado, você já tem infecção, é um órgão, a pele é um órgão. Ela já fica, irmãos, tem gente que faz tatuagem, já fica, ai pastor, fiz a tatuagem no rela, ai. Para irmão, imagina você ter todo o corpo queimado, o corpo todinho queimado, todo destruído. Ele chega com o corpo queimado, ele é jogado numa ilha, ele vai para a ilha, lá na ilha, no dia de domingo, ele está diante do Senhor, não sabe-se com quantas pessoas, mas no dia de domingo, ele está lá e começa a ter a mesma visão. Ele começa a ver um Jesus que ninguém viu. Ele começa a ter uma intimidade que ninguém mais teve. Vamos entrar, vamos ver lá em acho que Apocalipse capítulo 1, versículo 14 até o 20. Olha quem que ele vê. É a mesma coisa eu e você, porque se nós não tivermos uma visão dessa intimidade, você vai falar de um Deus superficial, de algo superficial, de algo que não tem, as pessoas não entenderam. Nós temos que falar do amor de Deus por cada uma das vidas. É isso que nós precisamos pregar nas nossas células. Olha o que ele viu. 1,14. Olha o que ele diz. Sua cabeça e os cabelos eram brancos como uma alva lã. Irmão, presta atenção, ele olha para trás e começa a ver isso. Ele tem uma visão como essa mulher está tendo. A mesma visão que a mulher está tendo, ele começa a ter uma visão completamente diferente. Do amor dele, ele começa a colocar, olha, como neve, seus olhos como chama de fogo. Irmão, você ia fugir se visse uma coisa dessa, porque passaram para você uma imagem tão diferente de Deus. Você não ia fugir, alguém com um olho de fogo? Fala, pronto, está aí os videogames dos meninos, não é? Está aí os videogames dos meninos, apareceram. E ele está dizendo aqui, ó, seus pés são semelhantes a bronze polido, de cima a baixo tem glória, da cabeça aos pés, como ele está dizendo aqui, a cabeça dele é ouro. Ele fala, começa como ouro, termina como ouro, tem algo posicionado. Ele fala, olha o que ele diz ainda, como refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Irmão, se alguém viesse falando como muitas águas com você, eu não sei o que é isso, será que eu entenderia? Os irmãos estão entendendo que a visão que você tem do quanto Deus te ama faz diferença? Ele vai pregar esse tipo, João vai pregar isso agora. Eu vi, eu e ele, só eu e ele, só nós dois, juntinhos. Ele viu, eu vi, ele me viu, e ele estava, ainda ele vai continuar, olha o que ele diz ainda, ele andava no meio dos candeeiros, olha o 16, olha o que ele viu, tinha a mão direita 7 estrelas, ele carregava a igreja na mão. Imagina ele vendo isso, o tamanho disso, irmãos. Ele carregava as estrelas na mão, ele trazia as igrejas na mão, saiu da sua boca uma afiada espada. Irmãos, alguém que tem uma espada enfiada na boca e saindo a espada dali, como se fosse uma espada afiada. Olha que diferença, como nós estamos falando de características que nós precisamos de nível de intimidade com o Senhor. Irmão, falo para você, você quer prosperar em qualquer área, tem esse nível de intimidade, vai buscar o Senhor, você e Ele, beija-me com os teus beijos. João chegou nesse nível. João declarava que ele era discípulo amado o tempo todo ele declarava, eu sou amado, Jesus está comigo,
Tem uma irmã aqui da igreja, não sei se ela está aí, se ela já foi embora. Ela deve estar aqui, não sei se ela está lá no Kids. Mas, irmãos, em todo tempo que ela fala assim: sou amada de Deus, sou amada do Senhor. O tempo todo ela está entendendo que Deus a ama, que Deus está com ela, em meio às tribulações, em meio às aflições, ela diga: Deus me ama, Deus está comigo. E passa a tribulação, passa a aflição, ela continua dizendo, ela tem os erros, ela tem as falhas dela, mas ela continua dizendo: Deus me ama e Deus está comigo. Deus me ama e Deus continua me amando. Ele fala: eu sou mais amada. Esses dias ela teve um perdão de uma dívida de 64 mil euros. Eu falo: mas quem perdoou 64 mil euros? Das finanças, alguém já viu? E ela continua declarando: Deus me ama, Deus está comigo. Irmãos, os irmãos entendem isso? É que você foi acostumado a entender que, você entende que fala papai, bate papai, bate papai. Se eu falar para você que você não está amando Deus, deixa eu dizer para você, você quer, irmãos, ninguém acordou hoje com a intenção de desonrar Deus. Teve alguém que acordou com essa intenção hoje? Alguém falou assim: é hoje que eu vou meter o pé na jaca, é hoje que eu vou enfiar o pé na poça. Há alguém aqui que acordou desse jeito? Hoje eu vou pecar. Alguém acordou com a vontade, os olhos piscando, falando: não, hoje eu vou pecar, mas vou pecar feio. Hoje eu vou. Alguém acordou assim? Os irmãos estão entendendo? Só que chega aqui, alguém mete o pau, fala para você que você é desse jeito, você está desse jeito. Você está falando, você colocou a mesa direito, você fez direito o que tinha que fazer, você fez o que tinha que colocar. Quem disse que isso é cristianismo, irmãos? Presta atenção. O homem em Eclesiastes descobriu: Salomão, em toda a sua formosura, ninguém foi igual a ele, não teve. E hoje o que mais tem cursos de ser igual a Salomão. É o que mais tem na internet. Curso de ser igual. Só que é ser igual a Salomão na visão, presta atenção, de Eclesiastes. Não é na visão de Cantares. Para chegarmos em Isaías. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Porque o cristianismo tem que manifestar Cristo. Senão a gente vai ficar parado em Eclesiastes. Alguém já ficou parado em Eclesiastes? Tem muitas áreas da minha vida que ficaram ali. Eu quero intimidade. Eu quero eu e Ele. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Alguém já esteve andando na rua e falou assim: como Deus te ama? Alguém já teve essa percepção? Você está andando na rua, de repente Deus fala: eu te amo. Alguém já teve isso? Esses insights que você está tendo, presta atenção, é Deus falando com você. Às vezes eu estou descendo aqui para baixo, estou vindo a pé, irmãos, de manhã, Deus fala assim: você é tão amado, Rogério. Eu falo: meu Deus, eu tenho tantos problemas. Se os irmãos quiserem, eu tenho problemas. Eu tenho um bocado de problemas aqui em Portugal. Essa semana eu estava partilhando um problema com o irmão. Tem problemas sérios. Fala assim, problemas de gente passar a perna, de gente colocar, de fazer não sei o quê, de gente colocar e ir colocando. Mas presta atenção, você é amado. O foco está onde? Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? O seu foco está onde? O seu foco está onde? Pergunta para quem está do seu lado: o seu foco está onde? Pergunta, e ele fala o que para você? Então presta atenção, alguém consegue descrever essa beleza? Alguém consegue descrever essa beleza? Consegue desenhar? Tem um desenhista alemão que ele gosta de fazer o Apocalipse. Alguém já viu isso na internet? Já viu? Um só que viu, ninguém viu. Já viu? Dois, já viu também? É um desenhista alemão que ele faz o Apocalipse, ele desenha umas coisas, ele fica muito joia. E ele estava falando, e ninguém consegue descrever isso, a não ser você em intimidade com o Senhor. Então não adianta nada você no Uber, se você não descrever a imagem dEle, o amor dEle por você. Não adianta nada você estar na sua família e você não descrever a imagem dEle. Irmãos, eu não sei você, mas se agradece por tão grande salvação que aconteceu com você. Você foi salvo, pelo amor de Deus. Eu e você fomos salvos. Você tem noção do que é a salvação? Nós vamos celebrar isso hoje. O Deus resolveu te amar, porque Ele te amou tanto, que Ele te salvou. Ele resolveu te amar tanto, que se fosse só você, Ele viria só por causa de você. Isso é o amor de Deus. Esse amor tem que ser declarado. Esse amor precisa ser falado. Quantos estão junto comigo? Olha lá, em Cantares 5,15.
Ele vai dar uma noção para você entender do que é o Senhor. Suas pernas e colunas de mármore. Irmão, você não consegue escrever isso, mas como que você consegue ver o Senhor nisso? Assentados à base de ouro puro, seu aspecto é como o Líbano, esbelto como os cedros. O que é um cedro do Líbano, irmãos? É algo que você vai ver, é lindo, formoso, maravilhoso. Aonde você vê Jesus como cedro do Líbano? O dia que ele pega a toalha, presta atenção, na autoridade que ele tem, ele arranca a sua túnica de cima, amarra a toalha, presta atenção, e pega uma bacia e vai lavar os pés de cada um. É isso que você precisa mostrar, que Deus vem e lava os seus pés com a palavra hoje. Ele lava você, Ele está junto com você, Ele não deixa você sozinho. Ele fala: vem aqui, Pedro, você está querendo que eu te lave por inteiro, mas eu vou lavar os seus pés. Ele se curva como o cedro do Líbano, no seu nível de autoridade, doçura e gentileza, mas ele volta para a postura novamente, ele volta sendo Deus novamente. Ele nunca deixou de ser Deus porque ele serviu, mas tem gente que começa a servir e acha que já é o rei da cocada. Você já viu? Você sabe com quem você está falando? Eu sou o líder dos líderes dos líderes, e você é o pastor das pastris, da apostila. Você acha que você tem o título e já acha que está lá em cima, e Deus está dizendo para você: você é servo, você é servo. Ele está falando: eu tenho autoridade, mas eu sei servir. Deus está chamando a gente para esse nível de postura. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Fala: pastor, o que significa isso? Significa ter fé. Você acredita que Ele pode se curvar e lavar os seus pés de toda a mancha do mundo, de todas as coisas do mundo? Ele pode hoje lavar você e deixar você puro novamente, que você acha que seu caminhar não está puro? Você acha que seus pés pisaram em lugar que não deveria? Os irmãos pensam desse jeito ou não? Porque esse homem não é natural, ele é um homem sobrenatural. Ele é homem e Deus. Quantos aqui entendem isso? Nós vamos entrar nisso agora. Então vamos entender isso. Ela vai começar a dizer algo que é muito importante para mim e importante para você. Deus quer nos levar a um nível de intimidade. Então, como que ele diz aqui? Vamos entrar no 5:10 novamente, para você entender isso. Olha o que ele diz aqui, presta atenção nisso. Meu amado é alvo e rosado, mais distinguido entre 10.000. Alguém já viu 10.000 pessoas reunidas? Já? Você consegue distinguir alguém? Não consegue, dificilmente. Mas ela consegue ver Jesus no meio da multidão de 10.000. Porque tem algo diferente nele. O que ele é? Alvo. O que é alvo? É alguém que é muito puro, translucente, vamos colocar aqui, completamente branco, de uma forma que opaca a sua vista, mas ao mesmo tempo ele é rosado. Então, por que ela consegue ver ele no meio dos 10.000? Porque ele tem algo distinto. É o que as pessoas não conseguem ver hoje. Você vai pegar as outras denominações, os outros lugares, as pessoas não conseguem ver isso. Você vai falar para as pessoas: quem que é o seu amado? Está todo mundo junto, está ali junto, está ali no bloco, está ali com todo mundo. Deus é Deus de todo mundo, não é? Você já viu aquela frase? Quem fala aqui? Deus é para todos, Deus, todo mundo é filho de Deus. Alguém já escutou isso? Mas quem disse isso? Quem é filho de Deus? Realmente, deixa eu dizer, porque quem aceitou Jesus, mas tem alguns filhos que vão conseguir distinguir ele. Os irmãos percebem isso? Irmãos, nós precisamos disso mais do que tudo agora no final. Talvez eu esteja falando, porque o que nós vamos viver são momentos muito difíceis. E se você não tiver uma intimidade, você não consegue ir para frente. Os irmãos estão junto comigo ou não? Fala: pastor, por que está difícil? Eu creio que está difícil sim, mas eu quero ler o último texto com vocês por causa do horário. Eu vou lá para o final e eu quero ver com você. Deixa eu dizer para você, as pessoas vão querer ver o Senhor que você serve. Quero deixar como algo profético na tua vida. Sua família vai querer ver o Senhor que você serve, o Senhor que você está. As pessoas vão querer ver, seus filhos vão querer ver. Deixa eu dizer para você, cuidado com o que você fala da noiva. Eu já estou alertando você, e estou alertando mais uma vez: não fale mal da igreja, não fale dos problemas da igreja,
na sua casa. Não fale os problemas que você está tendo no meio dos seus filhos. Não faça isso. É um desserviço que você faz para a igreja. É falar de dificuldades que a igreja passa, de pecados de outros irmãos, de situação de outros irmãos para os teus filhos. Eles não precisam saber disso, porque mais cedo ou mais tarde eles vão querer sair fora da igreja. E eles não vão encontrar lugar, não vão encontrar pouso, não vão encontrar lugar. E ele está dizendo aqui, nós queremos que os outros vejam que o Senhor está vendo, que nós estamos vendo. Quantos estão comigo aqui? Depois de descrever que seu amado, o que acontece? De repente aqueles que questionaram, e muitas vezes vão questionar. Já teve gente questionando na sua família? Presta atenção, Cantares 6:1, nós passamos por tudo isso, ela descreve o seu amado. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. Tem muita gente da sua família que vai vir, tem muitos filhos que ainda não vieram, porque você vai descrever quem é o seu amado. Fica mais fácil para você se você escrever quem é o amado. Pastor, por que meus filhos não querem vir para o culto? Por que a esposa não quer vir? Por que o esposo não quer vir? Porque você vai começar a descrever o seu amado. E quando você descrever o seu amado, as pessoas vão começar a querer vir buscar. E não são poucas pessoas, outros virão de outros lugares, de muito longe, para vir buscar o amado, para estarem com o amado, para estarem junto com eles. Os irmãos entendem isso ou não? Fala glória a Deus. Agora, assim nós querem. Por quê? Porque ela testificou que o seu amado, isso toca no coração e desperta elas para uma paixão. Você crê que tem pessoas sendo despertadas aqui para isso? Quantas pessoas já estão sendo despertadas para isso? Você está sendo despertado por causa do amado, por causa que o Senhor está com você, porque o Senhor não te abandonou. Você crê nisso ou não? Amém? Eu queria ler 2 textos com você, para nós encerrarmos. Eu sei que fica um pouco difícil e às vezes confuso para você, depois eu vou colocar a palavra no grupo, mas eu queria que você entendesse algo aqui. Olha no verso 3 do 6. Eu sou do meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. Quando essa palavra lírios é falada, vocês lembram no Novo Testamento? Vocês lembram lá em Mateus capítulo 6? Que ele vai começar a falar assim, olha, vocês são como confia no Senhor, porque vocês são como o lírio do campo plantado, no qual não precisa, como Salomão. Vamos ler o texto lá para a gente ler? Lá, acho que é o Mateus 6, 28. Olha o que diz o texto. Nós falamos isso ontem no curso, eu quero voltar a falar para vocês. Porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Novamente vai entrar os lírios. Os lírios são uma flor linda, maravilhosa, que eles eram jogados nas fornalhas para causar uma certa essência quando queimava-se madeira. E eles não trabalham nem fiam. Contudo, olha o que ele diz o 30. Contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Novamente vem comparando. E aí a primeira coisa que ele diz é o seguinte: eu sou do meu amado é meu, e ele pastoreia entre os lírios. Mas vamos dizer para você, quem era essa mulher? Quem era a sunamita que não conseguia ver Deus como seu amado? Onde que está isso? Vamos voltar aqui para você ver, para você perceber isso. Abre lá em Cantares capítulo 2, versículo 16. Olha como o amor é progressivo. Vamos ler aqui o texto? Vê se vocês veem alguma coisa diferente aqui. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta. O que tem de diferente no começo aqui? O que ela está dizendo? Queria que a equipe de louvor subisse, por favor. O que ela diz aqui? Ela começa dizendo que eu consigo amar. Ele é o meu amado, não é isso que ele está dizendo ou não? É o meu amado, mas ele não entendeu nada. Progressivamente ela começa a entender, Deus me ama, não sou eu que sou do meu amado, Ele é quem me ama. Olha a diferença, abre para mim lá no 6, versículo 3, para você entender. Olha o que ele diz lá: eu sou do meu amado, eu pertenço a Ele primeiro, o Senhor me beijou primeiro, o Senhor teve primeiro, o Senhor começou uma boa obra primeiro, não foi você. Os irmãos estão entendendo isso ou não? É algo intencional e algo que progressivo.
Eu pertenço a Ele. Você pode dizer: eu pertenço a Ele? Você pode dizer aí no seu coração: há uma diferença, eu sou do meu amado. Aleluia. A questão que já não é quanto eu amo o Senhor, é o quanto eu sou amado por Ele. Fala: eu sou amado por Ele. Eu sou amado por Ele. Eu queria que entrasse os elementos da ceia rapidamente, por favor.